Olá, mulheres poderosas! Preparem-se, porque hoje vamos sacudir o mundo dos relacionamentos. Vocês estão prontas para enfrentar a verdade nua e crua? Aqui não tem espaço para meias palavras. Vamos falar sobre os sinais de que eles dão, mas que muitas vezes passam despercebidos, escondidos atrás de sorrisos e olhar. E aí você acha que sabe tudo sobre o jogo do amor? Engano seu. Hoje vamos mergulhar de cabeça nos mistérios dos homens e seus sinais confusos. Vou te mostrar como desvendar cada olhar, cada gesto e cada palavra não dita. E não é só isso. Vamos rasgar o véu sobre a expressão emocional masculina. Por que eles agem como agem? O que realmente se passa na cabeça deles quando se trata de amor? Eu prometo a vocês, ao final desse vídeo, uma transformação. Vão sair daqui não só mais informadas, mas empoderadas para enfrentar o campo de batalha do amor. Vocês vão aprender a ler os sinais como verdadeiras especialistas, a entender as entrelinhas e mais. Vão aprender a nunca mais se contentar com menos do que merecem. Então, preparem-se para uma jornada emocionante, cheia de reviravoltas e revelações. Dê um like se você está pronta para essa aventura e se inscreva no canal, porque aqui é aonde a força feminina se encontra. Vamos juntas nessa? Agarre-se às suas cadeiras, porque vamos começar. Hoje eu tenho uma história incrível para vocês. Uma de nossas seguidoras, a Camila, me mandou uma mensagem que é pura adrenalina sentimental. Ela está numa situação que aposto que muitas de vocês já viram. Sabe aquele cara que parece te querer, mas ao mesmo tempo ele se faz de desentendido? Pois é. A Camila tá nesse jogo de gato e rato. Ela conheceu o Rodrigo numa festa. Rolou aquele clima, troca de olhares, risadas, sabe como é, né? Mas depois, nada de mensagens, nada de convites para sair. Ela ficou naquela, será que ele tá interessado ou não? Aí vem a parte que me deixou de cabelo em pé. Ela descobriu que Rodrigo curte todas as fotos dela no Instagram. E não é só isso, ele começou a aparecer nos lugares que ela frequenta. Coincidência? Eu acho que não. Agora parem e pensem comigo. Isso não é um sinal claro de interesse? O cara parece um detetive seguindo a Camila. Mas quando é para ser direto, ele foge que nem gato escaldado. É a típica situação, eu te quero, mas finjo que não. Mas por que ele está fazendo isso? Medo? Insegurança? Vamos desvendar isso juntas nesse vídeo. Aproveite e já deixe o like e se inscreva no canal. Preciso da sua ajuda. Essa história me lembra aquele jogo de esconde-esconde que a gente brincava quando criança. O Rodrigo tá brincando de se esconder atrás de curtidas e aparições misteriosas, mas na hora do pega-pega ele some. A Camila, por outro lado, tá mais perdida que segue em tiroteio, sem saber se vai ou fica. Mas o que a Camila e muitas de vocês precisam entender é o seguinte: isso é um jogo de sinais. E nesse jogo, a gente precisa ser mais esperta. Tem que saber ler as entrelinhas, captar esses sinais secretos que eles mandam. Vamos lá. Primeiro, a curtida nas fotos. Isso é o básico do estou te observando. Segundo, aparecer nos mesmos lugares que você. Isso não é coincidência, é interesse. Mas por que ele não chega junto? Pode ser por medo de rejeição, pode ser que ele queira que você dê o primeiro passo, ou pode ser que ele esteja tão confuso quanto você. O que importa é, esses sinais são pedaços de um quebra-cabeça que, quando montados, revela a verdadeira intenção dele. Então, o que a Camila fez? Ela resolveu enfrentar o touro pelos chifres. Mandou uma mensagem direta para Rodrigo perguntando se ele queria sair. E adivinha? Ele disse que sim.
Às vezes, a gente precisa tomar a iniciativa para quebrar esse ciclo de sinais mistos. Bom, a Camila deu um passo à frente com o Rodrigo, mas vamos explorar alguns sinais de amor que todo homem demonstra de forma inconsciente. E daqui a pouco voltamos com a história da Camila e do Rodrigo, pois a história deles também tem muita coisa que é inacreditável. Sinais de interesse amoroso. Mulheres, vamos falar agora de algo que todas nós queremos desvendar: os sinais de interesse amoroso. E não estamos falando de qualquer sinal, mas daqueles sutis, quase invisíveis, que podem dizer muito se soubermos interpretar. Um estudo da Universidade de Dayton mergulhou nesse universo fascinante. Eles analisaram uma série de comportamentos que, apesar de parecerem simples, são como faróis no escuro, indicando interesse amoroso. Vamos começar pelo básico: o contato visual. Quando o homem está realmente interessado, ele vai buscar esse contato. Não é apenas um olhar, é um olhar que fala que se demora um pouco mais, que busca algo em você. Outro sinal: o sorriso. Não qualquer sorriso, mas aquele que parece iluminar o rosto de quando ele te vê. Mas, minhas queridas, não se limitem a olhar só para o óbvio. Observem os detalhes, o jeito que ele inclina a cabeça quando fala com você, a forma como ele repete um gesto seu, quase como um espelho. Esses são os sinais que muitas vezes passam despercebidos, mas que falam volumes sobre o que ele sente. Então, da próxima vez que estiver com aquele crush, prestem atenção, os sinais estão lá e agora vocês sabem como lê-los. E lembre-se, a chave está nos detalhes, nos pequenos gestos que revelam o grande interesse. Reação à confissão do sentimento. Mas agora, segura a emoção, porque a história da Camila dá uma reviravolta. Depois desse primeiro encontro, onde tudo parecia ter entrado nos eixos, Camila resolveu abrir o jogo. Ela disse para o Rodrigo: "Olha, eu tô realmente afim de você." A resposta dele, um silêncio que dava para cortar com faca. Ele mudou de assunto como quem muda de canal na TV. E aí, minha gente, a Camila ficou numa sinuca de bico. Vamos analisar essa situação. Por que alguns homens travam quando uma mulher se declara? Será que é o medo do compromisso batendo na porta ou é só a confusão na cabeça deles? A verdade é que a reação deles pode variar mais do que preço em Black Friday. Isso me fez lembrar daquelas novelas mexicanas, onde o vilão fica sem palavras diante da declaração da mocinha. Rodrigo, nesse caso, parece o protagonista que não sabe se fica com a mocinha ou foge para as colinas. Mas aqui a gente precisa falar sobre um conceito muito real: a vulnerabilidade masculina. Sim, senhoras e senhores, os homens também sentem, e às vezes sentir demais assusta eles. Quando uma mulher se declara, um homem pode se sentir pressionado a definir o relacionamento ali na hora. E aí, meu povo, vem o pânico. Eles pensam: será que estou pronto para isso? Será que isso é o que eu quero? E aqui, minha amiga, não adianta encher o seu boy de perguntas. As perguntas podem colocar ele na defensiva. E muitas vezes a reação automática é recuar. Não é necessariamente que eles não estejam interessados. Às vezes, eles só precisam de um tempo para processar. Rodrigo, depois de um tempo, voltou a procurar a Camila. Ele explicou que ficou surpreso com a declaração e precisava de um tempo para entender o que sentia. E isso é normal, gente.
Relacionamento não é como fast food. Você não pede hoje e recebe em 5 minutos. É um processo, uma construção. O que a Camila fez foi respeitar o espaço dele, mas sem deixar de mostrar seu interesse. Ela continuou a conversa, mantendo o flerte, mas sem pressão. E com o tempo, Rodrigo se abriu mais e eles começaram a construir algo juntos. Expressão emocional dos homens em relacionamento. Você já percebeu como alguns homens têm dificuldade em expressar emoções? Isso não é coincidência. Segundo um estudo publicado na Open Editorial Journals, os homens foram condicionados a regular suas emoções associando-se à racionalidade e ao autocontrole. Isso é história, é cultura, é o mundo dando as cartas. Isso me fez pensar em atores em um palco. Eles têm um script para seguir, certo? No palco da vida real, muitos homens seguem o script da masculinidade tradicional, onde mostrar emoções é visto como um desvio do papel principal. Mas aqui entra um conceito crucial: a desconstrução dessa norma. Estamos falando de quebrar barreiras, gente. De entender que os homens também sentem e precisam expressar isso. O estudo mostra que os homens muitas vezes se sentem forçados a inibir a expressão das suas emoções. A exceção, irritação e agressividade. Mas e os outros sentimentos? O amor, a tristeza, a alegria? Eles estão lá, muitas vezes escondidos através dessa cortina de fortaleza emocional. Em nossas histórias, como a da Camila e do Rodrigo, vemos isso em ação. Quando o Rodrigo hesitava em expressar seu sentimento, não era porque ele não sentia, mas talvez porque ele não sabia como demonstrar. A demonstração dessa norma emocional é um trabalho em equipe. É preciso paciência, compreensão e, acima de tudo, uma comunicação aberta e honesta. Dinâmica de relacionamento. Vamos voltar para a história do Rodrigo e da Camila, pois eles têm muitas lições fascinantes. Mas você já deixou o like? Ainda não? Então faça agora, isso nos ajuda muito. Depois de superarem a fase inicial, eles começaram a namorar, mas não pense que foi tudo um mar de rosas. Logo começaram a aparecer as incertezas e medos, que são como temperos picantes nesse prato que é o relacionamento. Vamos falar sério. Todo relacionamento tem seus altos e baixos, e entender isso é essencial. Porque os homens, às vezes, são como montanhas russas emocionais? Um dia está super apaixonado, no outro parecem distantes. Rodrigo, por exemplo, tinha dias que era puro romance e outros parecia um eremita. Essa montanha-russa emocional me fez lembrar daqueles jogos de videogame, onde você nunca sabe o que vai esperar na próxima fase. E assim como no jogo, na vida real também precisamos aprender a jogar e entender as regras não ditas. Agora vamos aprofundar um pouco mais. Estamos falando de algo chamado dinâmica de relacionamento. É nesse campo minado que medos e inseguranças dançam juntos. Nos relacionamentos, especialmente nos inícios, os homens podem ter medo de perder a liberdade ou de não estarem à altura do esperado. E como no caso do Rodrigo, isso pode manifestar em comportamentos inconscientes. Um dia ele pode estar super presente, mas no outro ele se retrai, como um ouriço em sua bolha. Mas e aí, o que fazer? Primeiro, é preciso entender que cada um tem seu tempo e seu jeito de lidar com suas emoções. Comunicação é a chave. Camila não deixou essas inconsistências passarem batidas. Ela sentou com Rodrigo e falou abertamente sobre suas preocupações e expectativas. E acreditem, isso fez toda a diferença. Rodrigo, ao perceber que poderia falar sobre seus medos sem julgamentos,
começou a se abrir mais. Eles começaram a entender que o relacionamento é uma via de mão dupla, onde ambos precisam se sentir seguros para expressar seus sentimentos e insegurança. Diferença entre um não definitivo e um não duvidoso. Agora vamos para um dos pontos mais intrigantes dessa saga: a diferença de um não definitivo e um não duvidoso no relacionamento da Camila e do Rodrigo. Isso é essencial para entendermos como não ficar perdida na tradução dos sentimentos. Precisamos falar sobre isso. Nem todo não é criado igual. Tem um não que é um muro de concreto e tem um não que é mais uma porta entreaberta. E saber a diferença pode salvar você de uma dor de cabeça e o coração partido. Agora vamos introduzir o conceito-chave aqui: a arte de ler nas entrelinhas. Isso mesmo, entender o que está por trás das palavras. Um não definitivo é geralmente claro, direto e sem margem para dúvidas. É aquele não que, por mais que doa, te dá direção para seguir em frente. Rodrigo, em um momento de desentendimento, foi claro com Camila, dizendo que precisava de um tempo sozinho. Ele não deixou brechas, e isso, por mais difícil que fosse, ajudou a Camila a entender a situação. Agora, um não duvidoso é aquele que te deixa pensando, mas e se? É quando a pessoa diz não, mas continua te procurando, curtindo suas fotos, mandando mensagens. Isso aconteceu entre a Camila e o Rodrigo depois de um tempo. Ele disse não, mas continuava mandando sinais mistos, mantendo a Camila em espera. A grande sacada aqui é: se você está recebendo um não duvidoso, é hora de colocar as cartas na mesa. A Camila fez isso. Ela confrontou Rodrigo pedindo clareza, e isso fez com que ele refletisse e percebesse que, na verdade, ele não queria um não definitivo. Ele só estava confuso e precisava de um tempo para entender seus sentimentos. Portanto, entender a diferença entre esses dois tipos de não é crucial. Um não definitivo é um fechamento, um ponto final. Um não duvidoso é um ponto e vírgula. Ainda tem mais na história e cabe a você decidir se quer esperar para ler o próximo capítulo ou se quer começar um novo livro. Conselhos e alertas. Chegou a hora de falar sobre algo super importante: como lidar com a ambiguidade nos relacionamentos e os alertas para não ser usado emocionalmente. A Camila e o Rodrigo passaram por muita coisa e agora é hora de tirar lições dessas experiências. Vamos encarar os fatos. Relacionamentos não vêm com um manual de instruções. E a ambiguidade é uma neblina que às vezes nos cega. Mas não se desespere, estou aqui para te dar um farol nessa neblina. Essa situação me fez pensar em um jogo de xadrez. Cada movimento tem que ser pensado e você não pode simplesmente avançar sem planejar. Em relacionamentos, isso significa entender os sinais e saber quando você está sendo valorizada ou quando está sendo usada. Aqui entra um conceito crucial: a autovalorização. Saber o seu valor é o primeiro passo para não cair em armadilhas emocionais. Primeiro, vamos falar sobre a ambiguidade. Se você se encontra em uma situação onde sim parece não ou não parece sim, é hora de parar e refletir. Converse abertamente com seu parceiro. Seja clara sobre o que você sente e o que espera do relacionamento. Isso não só vai esclarecer as dúvidas, mas também vai mostrar se o cara está realmente na mesma página que você. Agora, o alerta sobre ser usada emocionalmente. Isso é sério, gente. Se você perceber que está sempre dando mais do que recebe, se você se sente mais triste do que feliz na relação, é um sinal vermelho. Relacionamentos são trocas. E se só uma pessoa está se esforçando, isso não é saudável.
Camila, em certo ponto, percebeu que estava se sentindo mais ansiosa do que feliz. Ela confrontou Rodrigo sobre isso. Eles tiveram uma conversa franca e ele admitiu que estava inseguro sobre o relacionamento. Mas, em vez de se afastar, eles trabalharam juntos para superar essas inseguranças. E isso só foi possível porque Camila sabia o seu valor e não teve medo de falar sobre seus sentimentos. O maior conselho que posso te dar é: conheça seu valor. Não tenha medo de expressar suas necessidades e sentimentos e sempre busque equilíbrio no dar e receber. Relacionamentos são parcerias e uma boa parceria, ambas partes crescem juntas. Aqui do lado vou deixar um vídeo onde falo por que a sua infância determina a sua autoestima. Este vídeo está ajudando muitas mulheres. Assista, deixe um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Beijo!